nos escolheu, Pai, para essa obra. Por isso eu te peço, Deus, que não seja diferente de todas as outras vezes, que o Senhor venha nos usar. Deus, que o Senhor possa usar a minha vida, Deus, através dessa palavra, por meio da tua palavra, Senhor. Palavra poderosa, viva, eficaz, que mudou a minha vida e tem mudado a vida de milhares de pessoas, pois é a palavra da verdade, é a palavra que purifica, que liberta as nossas vidas. Deus, que essa palavra hoje, Senhor, possa, Deus, impactar esse coração desse ouvinte, ó Pai, que está ligado nessa programação, nessa frequência. Meu Deus, que em nome de Jesus, que o Senhor nos faça entender, ó Pai, e conhecer as tuas promessas para as nossas vidas. Meu Deus, eu entrego e consagro, Deus, o meu coração em primeiro lugar, e o coração, ó Deus, de todas as pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Deus, que não venha ser a Aline nesse momento, Pai, que não venha ser a minha razão, a minha emoção, Deus, mas que venha ser o teu Espírito Santo. Pai, eu me entrego em tuas mãos como um veículo, como um instrumento. Venha ser, ó Deus, o condutor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, a boa obra que o Senhor começou, por favor, Senhor, eu te peço, eu te imploro, Senhor, venha completar em nossas vidas, venha completar, Senhor, esta obra que o Senhor iniciou em nós, em nome de Jesus. Deus, repreende em nome de Jesus, Satanás, repreende, ó Deus, o ladrão da semente, o ladrão da palavra. Senhor, nos guarda, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus, e por toda via, Senhor, realize a tua vontade, cumpra, Senhor, a tua vontade em nós, não a minha, Senhor, não a nossa, Pai, em nome de Jesus. Pai, esse programa é teu, Deus, a minha vida é tua, Deus, a vida dessa pessoa que está nos ouvindo é tua, Senhor. Por favor, Espírito Santo, se manifeste, ó Deus, através dessa programação, em nome de Jesus, Espírito Santo. Por tudo, desde já, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Como eu gosto de dizer, Deus é bom e a sua misericórdia dura infinitamente. Queridos, eu queria convidar você para ler comigo aí o texto, ou você que só pode anotar, é bom que você anote, depois você pode estar lendo em sua casa. É o livro de Gênesis, capítulo 37, do verso 5 ao 11. Assim diz a palavra do Senhor. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, ou atando feixes em outra tradução. E eis que o meu molho, o meu feixe se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos feixes, ou os vossos molhos, o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E, contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: Que sonho é esse que tivestes? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Aleluia. Amados, essa é a palavra do Senhor, uma palavra poderosa. Aqui nós vemos nesse texto sobre José, né? Talvez você já ouviu falar ou já leu sobre a história de José. E eu sou apaixonada por esse personagem da Bíblia. José, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Eu creio que ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque Deus não revela os seus sonhos a qualquer pessoa. Deus revela os seus sonhos, as suas promessas àquele que crê. E nesse texto nós vemos aqui que foi isso que aconteceu. Deus revelava as suas promessas a José através dos sonhos. E pela fé, José creu
e também viveu as promessas de Deus. Eu estava aqui mais ou menos, eu consegui pesquisar e não sei a certo, mas aproximadamente existem 1.100 promessas de Deus na Bíblia, né? Talvez até mais, né? Mas aproximadamente o número que eu posso estar passando para você é esse, né? 1.100 promessas. Talvez você que está aí me ouvindo já chegou a dizer, a pensar aí, né? Deus não tem promessa para mim. Deus não tem nenhum sonho para cumprir na minha vida. Eu quero te dizer que se você crer, eu tenho certeza que Deus vai revelar os sonhos dele ao seu coração, né? E eu creio porque eu tenho vivido isso. José também viveu isso. Deus não realiza somente os sonhos dele nas nossas vidas, mas também os nossos. Você pode crer nessa palavra. Só pode sonhar aquele que crê. É isso que eu aprendo aqui com a vida de José. A fé é o combustível das promessas de Deus. Você pode conhecer as promessas de Deus, mas se você não crê, você jamais vai vivê-la. E José, ele lutou pelas promessas e pelos sonhos de Deus. José não conquistou aquilo que Deus falou para ele que ia acontecer à toa, de graça. Eu aprendi que o reino dos céus, o reino de Deus, ele é conquistado pelo esforço. E eu quero te dizer isso nessa tarde. O seu sonho, ele será conquistado pelo seu esforço. E em Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, a palavra do Senhor diz assim, olha, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, ou da nossa fé, porque fiel é o que prometeu. José entendia no seu coração, ele estava convicto disso, de que aquele que havia prometido para ele, também seria aquele que cumpriria, que ia realizar aquela promessa, aquele sonho. Então creia que o que Deus prometeu, ele vai cumprir. E no versículo 8 ao 11, eu queria ler de novo. A palavra diz assim: então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. No versículo 11, seus irmãos, pois, o invejaram, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Como eu disse, para viver as promessas de Deus, José teve que enfrentar, vencer alguns obstáculos. E o primeiro obstáculo que nós vemos aqui, né, no versículo 8 ao 11, que José venceu, foram as críticas. Quando nós cremos, queridos, nas promessas de Deus, entenda isso, nós incomodamos o diabo. Tanto que, infelizmente, tem gente que deixa de correr atrás, deixa de ir em busca de realizar os sonhos de Deus por medo de Satanás. Porque todo mundo sabe que, servindo a Deus, certamente o diabo se levantará contra. E com José não foi diferente. Só que o diabo, quando ele encontra lugar no coração das pessoas que não crê e não vive as promessas de Deus, aí é que somos perseguidos por estes. Por isso, aprenda algo que eu aprendi. Não compartilhe os sonhos de Deus, os seus sonhos, as promessas de Deus, aquelas promessas que só você crê, a qualquer pessoa não. Compartilhe com quem crê, com quem tem fé como você. Não compartilhe os seus sonhos com qualquer pessoa, porque o diabo usa esses corações para frustrar os nossos sonhos, os sonhos de Deus. Olha para você ver comigo nesse texto, José foi perseguido pela própria família. Os frustradores de sonhos se levantam de perto, é do nosso lado, com críticas, palavras negativas, palavras de incredulidade. Sabe como José era visto e conhecido pelas pessoas? Como o sonhador. Olha lá, já vai o sonhador, o tolo, um bobo. Olha lá, já vai a sonhadora, que está esperando em Deus. Já vai o sonhador. Era assim que José era visto. Talvez você
tem sido visto assim pelas pessoas como um bobão. Ah lá, o bobão que está esperando pelas promessas de Deus, está esperando a prometida. Ah lá, a bobona que está esperando o prometido. Deus não é homem para que minta, querido. Ele cumpre o que promete. E José venceu os seus inimigos. José venceu as críticas pela fé. Não só ele, mas também Abraão. Tem um texto lá em Romanos 4, no versículo 20 e 21, que a palavra diz assim a respeito de Abraão: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Pelo contrário, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Meu Deus, olha que poderoso isso. Se você crê que aquele que prometeu é fiel para cumprir, creia que aqueles que têm se levantado, têm criticado, falado mal de você, te zombado, chacoteado com você, não tema a esses, não tema. Você vai vencer pela fé, em nome de Jesus. José também teve que vencer as adversidades. No versículo 20 a 28 e o 36, a palavra diz assim, olha: vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou-os das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele. Isso disse para livrá-lo da mão deles e para torná-lo a seu pai. E aquele que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica e a túnica de várias cores que trazia, e tomando-o lançaram na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondemos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos o obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levavam José ao Egito. Verso 36. E os medianitas venderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão de guarda. Meu Deus, o homem foi perseguido pela família, e os teus próprios irmãos tentaram matar. Primeiro jogaram ele numa cova, depois, vendo que não valeria de nada, talvez seria em vão o que fariam contra José, venderam para aquelas pessoas ali, venderam José como escravo. Aquele que levava ali os sonhos e as promessas de Deus, ele passou pelo mesmo que talvez você que está me ouvindo tenha passado, ou já passou, ou vai passar. A adversidade é o mesmo que contrariedade, infortúnio e infelicidade. José enfrentou diferentes dificuldades, cada uma pior do que a outra. Porque o diabo, querido, ele sempre vai investir alto para frustrar os sonhos e as promessas de Deus na sua vida. Ele está disposto a dar o seu melhor para isso. Por isso você precisa crer. Uma das promessas de Deus, que maior é aquele que está em vós do que aquilo que está no mundo. Isso é o que o Espírito Santo nos diz, através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada. Podem se levantar os que estão do teu lado. Pode se levantar aqueles que você mais ama contra você.
podem ir com toda fúria, com toda a arma que eles têm, para te derrubar. Olha, eles vão tentar, mas não vão conseguir frustrar os sonhos de Deus na sua vida. Não vão conseguir. Você precisa crer que aquele que prometeu é aquele que vai cumprir. José venceu as críticas, as adversidades, e José também venceu a tentação. Meu Deus. No capítulo 30, se você ler aí do versículo 7 ao 13, José, ele foi vendido ali a Faraó, para o Faraó. E José, ele foi ali entregue como escravo, como servo ali a Faraó. E um dia Faraó saiu da sua mansão ali, deixou José ali na casa dele. E a esposa de Faraó veio a tentar José. Arrancou ali as roupas de José, atacou José. E José, segundo a palavra de Deus, resistiu. Ele não caiu em tentação. José era tentado todos os dias. Aquela mulher endemoniada tentava frustrar os sonhos de Deus na vida daquele homem. Meu Deus, quantas tentações tem nos afligido todos os dias. Quantos pecados, como se diz Thales Roberto, tem batido a nossa porta todo dia. As propostas, os prazeres. Poucos têm vencido esse obstáculo. Por isso eu disse aqui no início que para mim José era um homem segundo o coração de Deus. Porque muitos têm tido peito para vencer as dificuldades, para vencer a contrariedade, a fúria dos outros, as críticas, os maus olhares, os maus dizeres. Mas aquilo que tem vindo contra si mesmo, o pecado, não tem vencido. José era um homem com desejos e vontades, assim como eu e você. Mas ele resistiu. Não por ele, mas pelas promessas de Deus. Porque ele temia o Senhor. Aquele que tem temor a Deus é constrangido pelo Espírito Santo de Deus. Isso marcou a minha vida quando Deus falou isso comigo nessa palavra. José, ele só venceu a tentação porque ele tinha temor ao Deus dele. E muitos têm caído. Muitos têm cedido à tentação por falta de temor em seus corações. Aquele que tem temor é constrangido. A palavra de Deus, em Efésios 6, versículo 10 a 13, essa palavra tão poderosa. Talvez você está aí pensando assim: a Aline está dizendo isso porque ela não é tentada assim como eu. As dificuldades, as fraquezas que ela tem não são as minhas. Mas o mesmo que Deus diz para mim, Ele diz para você. No texto de Efésios, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Às vezes, dizemos que é difícil ser firme, pois as tentações são muitas, mas aquele que é revestido por Deus, ele tem poder para resistir. O poder não está em você, o poder não está em mim, o poder está nele, naquele que é a minha e a sua força, o Deus Todo-Poderoso. E Ele nos dá armaduras, Ele nos dá escape. A palavra de Deus mesmo diz isso. 1 Coríntios 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar
acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Meu Deus. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo, queridos. Ele te dá as armaduras, Ele te dá poder para ficar firme, Ele te dá o escape. Então não venha você enganar a si mesmo, ou querer tentar me enganar, dizendo que você é fraco, que a carne é fraca. Ei, e o Espírito? E o Espírito de Deus que está pronto, que está firme? Como o pastor Celso ontem ministrava ali, na nossa reunião ali no culto, na nossa reunião ontem, ele dizia, né? Muitos não têm vencido o diabo, que tem tentado imitar a Deus, porque não jejua. Muitos não vencem o mundo, não vencem a carne, as obras da carne, porque não oram, porque não lê a palavra. Quer ficar firme? Quer se manter de pé? Ore, leia a palavra de Deus, jejue, vigie. Vigie você, jovem. Vigie você, homem, que se diz homem de Deus. Acha que é firme para aguentar as tentações, mas tem uma namorada e não sai da casa da namorada antes das 2 da manhã. Está na casa do namorado e se deita com ele na cama para assistir um filme. Admira os irmãozinhos na igreja e não sai da rodinha dos irmãos. Ei, mulher de Deus. Ei, mulher de Deus. As suas roupas têm tentado os homens de Deus. Meu Deus. Ei, homem de Deus. Vigie. Vigie nas coisas que você tem falado para as irmãzinhas, as mensagens de celular. Ei. Para vencer a tentação tem que vigiar, querido. Tem que vigiar. José também venceu algo que poucos, aliás, têm vencido, que é o tempo. A palavra em Eclesiastes, versículo 3:1, diz que tudo tem o seu tempo determinado. Tempo para todo o propósito debaixo do céu. O tempo de Deus serve para nos preparar. José era novo quando o Senhor lhe confiou ali as promessas e os sonhos dele. Mas quando Deus veio a realizar esses sonhos, essas promessas na vida de José, José já estava mais velho, anos já tinham se passado. E talvez você tenha murmurado, reclamado, porque as promessas de Deus têm demorado para cumprir. Você conhece a promessa de Deus, você crê nela, mas não tem tido a sabedoria para esperar. Olha, sabe por que Deus não quer te dar o melhor dele? Ou sabe por que Deus não te deu até hoje o melhor dele? Porque você tem se contentado com mais ou menos. Deus tem te prometido o melhor, mas o diabo tem te oferecido o bom, que é inimigo do melhor, e você tem aceitado. Se você está esperando e ainda não viveu, é porque Deus está trabalhando para superar o diabo. Tem gente que não merece viver os sonhos de Deus no tempo que pede, porque não sabe administrar os seus sonhos. Sonhos profissionais, financeiros, ministeriais, sonhos materiais, um sonho de um casamento. Antes de Deus te dar o que você precisa, antes de Deus te dar o que prometeu, você precisa aprender a administrar. Deus jamais vai te dar aquilo que você não pode devolver. Pense nisso. Quantas pessoas têm pedido a Deus um emprego e Deus promete o melhor dessa terra? Deus promete que vai abrir portas que o homem não pode fechar e fechar portas que o homem não pode abrir. E aí o homem de Deus arruma emprego na Vale. Oh, meu Deus. Nunca mais esse irmão voltou na igreja. Essa irmã fica anos esperando por um marido. Oh, e Deus realiza aquele casamento lindo, maravilhoso. E nunca mais esse casal retorna à casa do Pai, à casa de Deus. Deus não vai te dar algo que você não saiba administrar.
José venceu também a inconstância. É o último obstáculo que José venceu. Tiago 1, versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé opera a perseverança. Sabendo que a prova da vossa fé opera a perseverança. No final de tudo, Deus cumpriu o que prometeu. Fez de José governador. Governador daquela cidade. A perseverança é olhar para mais do que os nossos passos. É olhar para os planos de Deus. Não para os nossos. É concordar com aquilo que o Senhor fez. Entre você, sua promessa, e entre Deus existe o tempo de Deus, talvez o deserto. A perseverança é o caráter que está faltando em muitos crentes, em muitos jovens, em muitos servos de Deus, em muitos líderes. É a perseverança. É a marca que está faltando para a sua vida. Tem gente que é perseverante para o que é errado, para pecar, para buscar seus próprios interesses. Ele não desiste nunca. Deus não abençoa os inconstantes. Deus não abençoa. Hebreus 10, versículo 36 e 39. A palavra diz: necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá, não tardará. O meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da vossa alma. Existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. As pessoas vencedoras não são aquelas que nunca falham, são aquelas que nunca desistem. Por isso, em nome de Jesus, persevere. Persevere na palavra de Deus. Persevere na promessa de Deus. Os sonhos de Deus na sua vida. Não pode se frustrar, a menos que você desista dele. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Eu espero que ele tenha ministrado e que você possa crescer e se edificar nessa palavra. Em nome de Jesus, não abra mão da promessa. Não abra mão dos sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que... Senhor, obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos feito conhecer as Tuas promessas. Ó Deus, que o Senhor possa achar em nós, Pai, um coração cheio de fé. Um coração, ó Deus, capaz de reter, de guardar, Senhor, as Tuas promessas. Pai, e assim eu te peço, capacita-nos para que possamos realizar os Teus maiores sonhos. Os maiores sonhos, projetos e planos do Teu coração, Senhor. Deus, que o Senhor nos ajude a vencer as críticas, as adversidades. Meu Deus, que o Senhor nos revista com as Tuas armaduras. Deus, nos dê o escape para a tentação. Que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja pronto para nos fazer renunciar aquilo que pode nos afastar do Senhor e aquilo que pode frustrar os sonhos do Senhor na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a esperar o tempo do Senhor. Nos prepare, Senhor, prepare o nosso coração para que possamos viver o melhor do Senhor dessa terra. Pai, em nome de Jesus, tira de nós, Senhor, a inconstância.
Pai, a inconstância tem derrubado, Senhor, tantas pessoas. Quantas pessoas, Pai, têm retrocedido, têm olhado para trás, têm voltado, Senhor, para outros caminhos. Ó Deus, por não saberem conquistar, por não saber, ó Pai, se esforçar para as tuas promessas se cumprirem. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dê um coração como o de José, Senhor. Pai, José marcou uma história, marcou uma geração e hoje nos ensinou com essa palavra. Que através de nós, Senhor, através desse jovem que está me ouvindo, Pai, pessoas possam tirar, Senhor, de um grande testemunho, Pai, um grande passo de fé. Pai, em nome de Jesus, é isso que eu te peço nesse momento, Pai. Nos ajude, Pai, a dar passos de fé, em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, essa pessoa que está ouvindo. Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais esse programa, por mais um dia que o Senhor derramou a tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença em nosso meio. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Queridos, eu quero de todo o meu coração, em nome de Jesus, agradecer você que esteve ligadinho conosco, né? Infelizmente, nós estamos chegando ao final de mais um programa MBI no ar, né? Mas amanhã nós estaremos aqui de volta com mais de Deus para a sua vida. Às 17 horas nós temos um encontro marcado com Deus através desse